Olá pessoal, tudo bem? Então hoje daremos início à nossa revisão de arte com o tema O que é arte? Vamos lá? Então, antes de trabalhar o conceito ou a definição de arte, é importante falarmos quando ela nasceu. A arte nasceu na pré-história ou no período pré-histórico a partir da necessidade do homem de se comunicar. O homem desse período, ele se utilizava da linguagem das formas e cores, dos sons que emitiam instrumentos rústicos, ou seja, instrumentos inacabados, e da gestualidade do corpo, de gestos. Então, eles se comunicavam dessa forma porque ainda não tinham desenvolvido a escrita nem a fala. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo da arte rupestre, que era uma pintura realizada nas cavernas. Então, por que a arte é importante para o ser humano? Por que necessitamos da arte? A arte é fundamental para o ser humano porque ela desenvolve nossa capacidade de criar, perceber e sentir as coisas. Além disso, ela amplia e modifica a nossa maneira no mundo. Tranquilo? Quanto à beleza na arte, a arte não tem como finalidade agradar aos olhos aquilo que a gente vê, mas sim transmitir um sentimento ou até mesmo criticar um acontecimento. Por isso que eu coloquei para vocês uma obra de Pablo Picasso, que se chama Guernica, no qual o autor aí da obra ele não está preocupado com a estética das pessoas, com a estética da obra em si, mas sim em transmitir os horrores da guerra que aconteceu lá em Guernica, na Espanha. Ele está preocupado em passar os sentimentos da guerra para o leitor, tá bom? Outra coisa, quando a gente fala em beleza na arte, nós devemos salientar que beleza é algo muito relativo. Ela sempre vai variar de pessoa para pessoa, certo? Porque aquilo que é belo para mim ou aquilo que é feio para mim pode não ser para você, tranquilo? Quanto às linguagens da arte, podemos dizer que são os meios sistemáticos, organizados de comunicação. E na interação com a obra de arte, usamos todos os sentidos: o paladar, o olfato, o tato, a visão e a audição. Além disso, a arte dispõe de 4 linguagens. São elas: as artes visuais, o teatro, a música e a dança. Veremos a seguir. As artes visuais são constituídas por expressão que podem ser observadas por meio da visão. São exemplos que eu coloquei aqui: Pietà, pintura, uma pintura a fresco, que é da Idade Média, e o próprio cinema, que é um dos entes artísticos mais procurados atualmente. Poderia ser qualquer obra de arte da gente, desde que elas possam ser observadas por meio da visão. Música. A expressão do artista está fortemente vinculada aos sentidos da audição e do tato. No teatro, embora exista vários elementos para a sua composição, são fundamentais no mínimo 2: o ator e o espectador. O ator é aquela pessoa que imita ou representa a ação de uma pessoa, e já o espectador é aquele que assiste, tá bom? Dança é uma forma de comunicação corporal que se expressa por meio de gestos e movimentos ao longo de um espaço e de um tempo determinado. Quanto aos elementos da linguagem, podemos dizer que, de modo geral, ele é como um texto não verbal, que nos fornece elementos para que possamos tentar compreender, perceber e interpretar o mundo segundo a visão do artista. A leitura de uma obra de arte é semelhante à leitura de um texto, pois estabelecemos uma interpretação do que estamos vendo, sentindo e ouvindo, tá bom? Além disso, gente, ao ler uma obra de arte, ao saborear uma obra de arte, nós conseguimos extrair diversos significados. Mas afinal, o que é arte? Eu coloquei para vocês aqui 4 exemplos, definições do que é arte. Vocês podem ver aí
e criar o seu próprio conceito, tá bom? Podemos dizer que a arte é uma série de objetos artísticos, uma série de objetos que transmitem emoções, uma atividade humana que expressa emoções, sentimentos, ideias, acontecimentos, ou uma atividade que manifesta a estética visual. Lembrando que essa estética visual ela é relativa, pois sempre vai variar de pessoa para pessoa, tá certo? Então, o que essas palavras têm a ver com o conceito de arte? Sentimentos, comunicação, belos, signos, inspiração, crenças, provocações, feio, valores, percepção, expressão, caos, habilidades, símbolos, linguagem, criatividade, coragem, ideias e sensação. Essas palavras têm alguma coisa, têm alguma relação com a arte, sim ou não? Sim, certo? Porque a arte ela transmite sentimentos, comunicação, tem a questão da beleza, né, que pode ser relativa. Deixa eu ver mais aqui. A criatividade, que é a primeira regra para que nós possamos se colocar em nossa própria realidade ou no mundo lá fora, certo? As ideias, a sensação que tem relação com os sentimentos, beleza, gente? Então, continuando, já falando sobre os gêneros artísticos, que são conjuntos de estilos e formas nas quais as diversas obras de arte devem ser agrupadas, ou melhor, unidas, podemos dizer que existem vários tipos, né? Cenas religiosas, cenas do cotidiano, cenas históricas, cenas da mitologia, retrato, natureza morta, paisagem e alegoria. Vamos ver cada um deles? Cenas religiosas são imagens que representam um tema relacionado à religião ou qualquer figura da Bíblia, tá bom? Eu coloquei para vocês aqui A Última Ceia, que foi um quadro pintado por Leonardo da Vinci, onde a figura principal é Cristo, pois ele está no centro aí da mesa com os seus discípulos. Cenas do cotidiano, situação do nosso dia a dia. Coloquei aqui para vocês crianças brincando e do outro lado uma senhora cuidando dos afazeres de casa. Cenas históricas, um acontecimento histórico, né? Por isso que eu coloquei para vocês aqui a pintura de Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, que tem a ver com a nossa história nacional. Retrato, que é a representação de uma pessoa. Lembrando que essa representação, pessoal, ela pode, ou muitas das vezes, pode não ser totalmente fiel, né, à pessoa. Natureza morta, que representa seres inanimados. Paisagem, como o próprio nome já diz, paisagens naturais. Alegoria, que representa uma ideia abstrata, ou seja, uma ideia que está ligada à imaginação, qualquer sentimento nosso, sentimento de medo, de desespero, amor, entre outros. E cenas mitológicas, que tem muito a ver com os mitos ou as lendas do povo grego, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou deixar para vocês uma atividade de revisão no plural. Façam, revisem e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá certo? Continue ficando em casa, se cuidem e um forte abraço.